E aí, pessoal, bora? Terça-feira, semana 1, aula 2. Eu espero que você esteja se vendo esse vídeo na terça, porque se você deixar para ver tudo de uma vez, não acho que vai ser tão legal. O aprendizado, ele tem que ser cadenciado, constante e com treino, tá? Beleza? Então, tente treinar com aqueles exercícios que estão na lista. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se você fazer isso, vai ser um pouquinho do seu dia que você vai dedicar, depois você já pode ficar mais tranquilo. Mas eu peço que vocês evitem assistir tudo de uma vez para tentar aprender tudo de uma vez. Isso não vai dar certo. Então, esse vídeo, a priori, tem que ser assistido na terça-feira e o outro na segunda, o próximo amanhã, que é quarta. Tá? Não tente fazer isso. Tome esse cuidado. Lembrando que tudo que está nessa aula é um curso de férias, mas não deixa de ser importante. Isso aqui cai nos principais vestibulares do país. FUVEST, Unicamp, Enem. Então, prestem bastante atenção, mas sem muito peso, vamos levar numa boa, tá? Aula 2, vamos lá. Lembrando que qualquer coisa, vocês podem tirar dúvida comigo, tá bom? Estarei à disposição de vocês. Recapitulando, vamos recapitular um pouco de química básica que vimos ontem. A gente vai ver que ao longo desse curso vamos, como é que eu posso dizer, dar uma boa evoluída. A base química de vocês vai ficar muito boa. E vamos lá. O que vimos ontem? A gente viu que o átomo ele é composto por um núcleo positivo, tendo a sua eletrosfera ao redor dele, onde vamos ter os elétrons orbitando esse núcleo. Orbitando esse núcleo, tá? Os elétrons aqui, e a gente descobriu que cada átomo, cada elemento que está presente na tabela periódica, ele é classificado, o seu nome, com uma quantidade de número de prótons. Então, o número de prótons é a identidade do átomo ou elemento químico, tá? Então, o número de prótons, ele é a nossa identidade daquele átomo. Ou seja, é o que vai dar nome aos elementos químicos. Lembra que a gente falou ontem. O elemento químico, ou melhor dizendo, o átomo que tem 3 prótons no núcleo e 3 elétrons na eletrosfera, a gente dá o nome de lítio. Se ele tiver 4 prótons e 4 elétrons, recebe o nome de berílio. Se tiver 10 prótons no núcleo e 10 elétrons na eletrosfera, tem o nome de neônio. Lembrando que é muito importante que você tenha uma tabela periódica aí do lado da sua mesa, do seu computador ou em outra guia. Tá? A tabela periódica aqui vai ser muito importante. Então, o número de prótons da identidade do elemento químico, consequentemente o nome dele. Tá? E aí, o que ficou faltando? A gente vê ontem o nome dos elementos. Ficou faltando a gente avaliar o número de nêutrons, né? Como é que eu descubro o número de nêutrons que um elemento químico tem? A gente viu lá assim. A gente viu o seguinte, ó. Vamos olhar aqui. O carbono, por exemplo, o que a gente viu ontem? Que o número atômico dele ele é representado na tabela periódica. A gente vai ver daqui a pouco que ele é sempre o número menor. Então, o número menor representa o número atômico daquele elemento, que é o nosso famoso Z. Então, para o carbono, Z é igual a 6. Ou seja, o número atômico dele é 6. O que isso quer dizer?
Quer dizer que se o número atômico dele é 6, ele tem 6 prótons e 6 elétrons. Faltou a gente saber o número de nêutrons. E para isso, a gente precisa aprender como é que é dada a massa de um átomo. Tá? Vamos desenhar aqui um átomo de carbono. Tá? Um átomo de carbono tem que ter 6 prótons. Vamos desenhar aqui mais ou menos. Deixa eu melhorar esse desenho. Seis prótons, mais ou menos. 4, 5, 6. Tá? Aqui é o núcleo. Não vamos desenhar os nêutrons ainda. Vamos fazer as eletrosferas. Quantos elétrons tem que ter? Como a gente viu, para ele se manter neutro, ele tem que ter 6 prótons e 6 elétrons. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os nêutrons vai estar aqui. Aí o que é importante a gente salientar aqui, preste muita atenção. A massa de um átomo, anote isso, ela é toda dada em cima do núcleo. Toda a massa do átomo é dada em cima do núcleo. Nós falamos que os elétrons têm massa desprezível. Os elétrons têm massa desprezível. Então, para calcular a massa daquele átomo, nós desprezamos a massa dos elétrons. Vamos olhar só os prótons e nêutrons. E a gente fala o seguinte, que um próton tem uma massa, a gente fala aproximação, tá? 1. Vamos melhorar, vamos facilitar a nossa brincadeira. Vamos falar assim, olha, cada próton pesa 1. O que você pode estar se perguntando? O quê? Lembra que a gente está falando de partículas. São coisas infinitamente pequenas. Vale a pena a gente colocar uma massa em uma unidade de gramas? Eu posso falar que cada próton pesa 1 grama? Não, não posso, porque são partículas muito minúsculas. 1 grama a gente usa em quantidades do nosso cotidiano. Posso usar quilo ou tonelada? Muito menos. Lembrando que 1 quilo são 1000 gramas e 1 tonelada são 1000 quilos. Então, como a gente está trabalhando num mundo subatômico muito pequeno, a gente fala o seguinte, a gente não pode usar gramas para a massa. A gente fala que um próton pesa 1 unidade de massa atômica. Simples. Então, cada próton pesa 1. E cada nêutron? Os nêutrons têm uma massa parecida com a do próton. A gente fala que eles pesam 1 também. 1 unidade de massa atômica, mas você vai ver em alguns lugares apenas U. Tanto faz. Ou eu coloco U, ou eu coloco UMA. E vamos fazer o seguinte. Vocês já devem ter visto que na tabela periódica a gente tem 2 números. O número atômico, que é sempre o menor, e o número de massa do elemento. Esse aqui, a tabela periódica está te informando o número de massa do elemento. Então, qual que é a massa do átomo de carbono? 12U. Desculpa, esse U ficou meio diferente. 12U. Então, veja bem. Se o carbono tem uma massa igual a 12, e desses 12, 6 são prótons, quantos nêutrons ele vai ter? 6. Então, a gente sabe que se eu pegar a massa do próton, lembrando, a massa do átomo é toda calculada, totalmente calculada em cima do núcleo. Então, eu tenho que ver a massa dos prótons mais a massa dos nêutrons. Essa soma, se eu pego o número de prótons mais o número de nêutrons, tem que se dar como a massa do átomo, que a gente simboliza por um azão.
Então, vamos lá. Se eu sei que a massa do átomo vale 12 e o número de prótons que ele tem é 6, uma continha simples. Basta eu pegar o número de massa e subtrair do número de prótons, eu chego no número de nêutrons, que nesse caso vai dar 12 menos 6, 6. Então, uma dica que eu dou para você. Se você pegar um exercício envolvendo nêutrons, pega a tabela periódica e já coloca nela o número de nêutrons que aquele elemento vai ter. Se eu tenho 12 de número de massa, com 6 prótons, 12 menos 6, o elemento vai ter 6 nêutrons. Tá? Então, para desenhar o átomo de carbono corretamente, a gente tem que colocar 6 nêutrons aqui. Isso não vai ser necessário que vocês façam, tá? 4, 5, 6. Mas lembrando sempre da existência dos nêutrons. Muitos alunos esquecem que eles existem e desenham um átomo, imaginam que o átomo só tenha próton e elétron, que são mais famosos. Tá? Então, resumindo nossa história. O átomo de carbono, ele vai ter 6 prótons, 6 elétrons e, por coincidência, 6 nêutrons. Na próxima aula, a gente vai ver que nem todos os átomos de carbono têm 6 nêutrons, tá? Número atômico também 6 e número de massa 12, tá? E é isso. Beleza? A aula de hoje é isso. Vejo vocês amanhã. Tchau, tchau, pessoal.